Olá, internautas da S-News. Hoje nós vamos entrevistar a advogada Márcia Reicher. Ela é fundadora da Câmara de Mediação e Arbitragem Latino-Americana, é mediadora judicial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, também é juíza instrutora do Tribunal de Ética da OAB São Paulo, mantém um canal no YouTube intitulado Minutos de Mediação. Aliás, a gente vai estar conversando sobre mediação e também outras temáticas do direito, inclusive também do direito internacional, e um tema que hoje está em voga. Aliás, recentemente, num vídeo que ela publicou, a doutora Márcia Reicher abordou a questão do preconceito generalizado que está hoje atingindo, afetando a sociedade, seja o antissemitismo, o preconceito racial, esse antissemitismo que é global, que também está aumentando. Vamos ouvir antes um trecho desse vídeo dela. Olá, bem-vindos a mais um programa Minutos de Mediação. Toda semana eu fico pensando o que é que eu vou gravar para o programa, com o que eu vou falar com vocês, porque eu sempre busco temas dentro da mediação, da arbitragem. Mas essa semana eu tomei conhecimento de uma notícia, ou melhor, eu assisti o programa Encontro com Fátima Bernardes, onde o entregador negro foi impedido de entregar a refeição encomendada nesses aplicativos de refeição. Então, sobre isso eu gostaria de conversar, porque eu fiquei extremamente chocada, abalada, inclusive emocionalmente, pelo texto, não só pela comunidade negra, mas também pela comunidade judaica, da qual eu faço parte, porque são coisas que a gente já não deveria ouvir no século XXI. Eu faço parte do departamento interreligioso de um partido político, mas como esse programa não é político, então não interessa a gente comentar qual partido. Fiz alguns trabalhos para a Comissão de Direitos Humanos da Academia Paulista de Direito, e tudo voltado a uma boa convivência entre raças, credos, para que as convivam como pessoas e não preconceitos, né, de que é negro, é judeu, é japonês, é da Umbanda, é do candomblé, é evangélico. Isso é uma coisa que nós temos que tirar. Isso é uma erva daninha que nasce na sociedade e de tempos em tempos alguém esquece de arrancar. Bom, em primeiro lugar, é uma grande satisfação ter essa oportunidade de entrevistá-la, a doutora Márcia. E o que nós gostaríamos de perguntar para a senhora é, diante desse cenário hoje, a gente tem o racismo nos Estados Unidos, depois daquela morte do George Floyd, que repercutiu uma onda de protestos nas ruas, né? O neonazismo na Europa, que também está aumentando cada vez mais. Tivemos recentemente o atentado terrorista na França, onde uma brasileira também foi uma das vítimas. Temos hoje esse preconceito racial de etnias, né? Índios, negros, homossexuais, judeus. A sociedade está ficando doente, voltando a ficar doente? Boa tarde. Bom, eu que agradeço, boa tarde, eu agradeço aqui estar com vocês conversando, uma oportunidade ímpar de fazer essas colocações que eu entendo extremamente necessárias. Esse meu espanto com a situação de racismo começou lá no canal com o George Floyd, que era um episódio único em relação a negros, né? Mas eu, como pessoa, eu não pude ficar inerte. E eu fiz algumas palavras no canal Minutos de Mediação quando aconteceu isso, porque foi um absurdo com repercussão mundial. Mas nós falamos, mas parece que as pessoas não escutam. E aí acontece um episódio recente, coisa de pouquíssimo tempo, em que quem estava assistindo à TV não era nem eu, era minha mãe. Então, você imagina uma pessoa já com 88 anos, filha,
de pais únicos sobreviventes do Holocausto. Então, além do pai e da mãe, não existe família anterior, porque faleceram por conta, foram mortos, né, no Holocausto. Ouvir num programa de TV que uma pessoa, além de não gostar de negros, não compra de restaurante judaico. Então, aquilo bateu para ela de uma forma muito mais forte do que bate em mim, que sou da comunidade judaica, porque eu já tive família. Então, quando uma pessoa que viu a família perecer, porque recebiam cartas ainda da Europa, e de repente cessam as cartas porque morreram em campos de concentração, como é para essa pessoa escutar esse antissemitismo tão declarado? E aí ela vem me chamar e fala, você precisa ouvir isso. E eu fui procurar, ouvi na íntegra, e achei que eu tinha que me posicionar como cidadã, como brasileira, como membro da comunidade judaica, como mediadora, em relação a esse fato. Então, o canal se colocou contra não só o racismo, o antissemitismo, mas qualquer tipo de discriminação. Não é possível mais que no século XXI nós ainda tenhamos episódios tão insuportáveis, né? Eu até equiparei o racismo e o antissemitismo a uma erva daninha que está brotando no jardim do mundo, e se nós não formos lá arrancar pela raiz, nós vamos ser vítimas novamente das atrocidades de gente maluca, que vai e acha que é dono da verdade. Supremacia branca. Que absurdo é isso, meu Deus do céu? Isso não cabe mais no século XXI. Fora isso, eu sempre me interessei muito pelas questões de direitos humanos. Então, grupos excluídos, de gays, homossexuais, eu acho que nós temos que acabar com rótulos. Não temos que falar, a Márcia é branca e loira, o fulano é negro, o outro é índio, o outro é judeu. Não, é a Márcia. Quem é a Márcia? A essência da Márcia. É isso que importa. Eu sou um ser humano. Hoje eu estou loira. Se amanhã passar numa farmácia comprar vermelha, eu vou estar ruiva. Então, mas a Márcia não muda porque muda a cor do cabelo, porque muda o tom da base que ela usa. A Márcia é a Márcia, seja lá em que forma ela estiver. Posso estar fantasiada de freira, de trajes árabes, de peruca como uma judia ortodoxa, eu continuo sendo eu na minha essência. E eu acho que é isso que as pessoas têm que enxergar no seu semelhante, nós somos iguais, todos iguais. Quando nós morremos, o esqueleto é exatamente o mesmo. Não se sabe de quem é o esqueleto quando tem um esqueleto. Então, eu acho que é esse olhar que a gente tem que ter. Foi isso que me gerou uma indignação com relação tanto ao George Floyd, primeiro, que eu fiquei horrorizada com o que eu vi, e depois com esse caso que apareceu na TV, falando, uma mulher dizendo, eu não recebo comida de um negro, mande um entregador branco. Quer dizer, e não pode ser de restaurante judaico, quer dizer, que base de informação essa pessoa tem, né? Então, sabe, eu até fui, orientei, né, que a gente entra na rede para ver que restaurantes judaicos tem em Goiás, Goiânia, que parece que foi onde deu esse problema. Não tem. Tem restaurante árabe. Mas você vê que para o mundo, árabe e judeu é a mesma coisa. Eu já falei uma vez, eu tive a oportunidade de fazer uma palestra na Assembleia Legislativa de São Paulo, que o grande erro das pessoas é que elas colocam no mesmo saco dos terroristas judeus, árabes, todo mundo é terrorista. E você pode ter um terrorista brasileiro, que não é árabe, ou índio. Operações da Polícia Federal já, inclusive, prenderam essas pessoas. Né? Exatamente, mas as pessoas têm enraizado que terrorista é lá do Oriente. E do Oriente, judeu e árabe é a mesma coisa, tanto faz. Então isso gera uma indigestão da sociedade para com a comunidade judaica, a comunidade árabe também que sofre. Também sofre. Não só que os judeus, os árabes também, que convivem super bem aqui no Brasil, não tem nada de terrorismo. E você vai ter
religião que você quiser. Isso não vai mudar a sua essência enquanto pessoa. E não existe religião, porque eu já estive num centro de Umbanda. Eu fui, quando eu estudava música, eu estudava folclore, e nós fomos para um centro de Umbanda, porque folclore também faz parte do folclore nacional. E aí o que acontece? Para que se chamem as entidades, eles rezam um Pai Nosso e uma Ave Maria e pedem autorização. Ou seja, sem esse ser superior, e que você pode dar o nome que você quiser, pode ser Deus, pode ser Alá, esse ser superior é que está comandando. E não existe nenhuma religião, pelo menos religião reconhecida como religião, que pregue matar alguém. Não existe isso. Toda religião prega que a gente tem que se dar bem, pacificar, respeitar, respeito aos mais velhos. Dentro do judaísmo tem o Pirkei Avot, que é o respeito para os pais. Então, as crianças estudam que tem que respeitar os mais velhos. Então, onde é que existe aí uma maldade que tenha que ser rechaçada pela sociedade, como você não presta porque você leu o Alcorão, ou você lê a Torá, ou você lê a Bíblia porque você é evangélico, você é radical, ou você é cristão, porque esse episódio da França, que teve agora também, foi contra cristãos. Não é verdade? Então, alguém que acha que o cristão está errado, vou lá, vou matar cristão. Uhum. Isso, eu até falei no canal, isso me lembra uma história judaica que ela é muito pertinente. É que eu não lembro ela ao pé da letra, até preciso buscar ela, mas mais ou menos é isso. Uma mulher estava doente e a galinha ouve a conversa na casa. Vamos matar a galinha e fazer uma canja, porque ela vai ficar melhor. Então a galinha corre lá para o curral, cheio dos bichos, e fala, gente, me ajudem. Ela vai me matar, porque ela quer fazer uma canja para ela melhorar. E todos falam, isso é problema seu, não é nosso, porque nós somos galinhas. E aí matam a galinha, fazem a canja, tudo bem, mas a mulher não melhora. Vão lá no curral e matam o bezerro. E fazem um caldo e ela não melhora. Voltam no curral e pegam o pato. Então vejam que quando alguém vai mexer com uma das pessoas, porque mexeu porque é judeu, mexeu porque é negro, mexeu porque é índio, nós que não fomos incomodados, não podemos dizer o problema é dele. O problema é nosso. Porque a hora que ele se cansar de mexer com aquela pessoa, ele vem mexer conosco. E a hora que ele cansar de mexer comigo, ele vai mexer com outro. E aí nós vamos chegar àquele... tem um livro que fala, o alienista, que ele interna todo mundo, porque só ele era normal na cidade, quando, na verdade, o louco era ele. Então, se nós deixamos que aconteça com o outro, porque vai falar, eu não sou negra, eu sou branca. Mas aí, de repente, vem falar porque eu sou judia. Aí o evangélico vai falar, eu não sou negro, eu não sou judeu, tudo bem, mas vai chegar lá. Vai chegar lá. Não percebe. E é esse momento que nós estamos vivendo hoje, e isso é preocupante, né? Porque é um fenômeno sociológico gravíssimo. Aqui no Brasil isso está tomando corpo, né? No Brasil, nos últimos anos, foi feita uma medição, digamos assim. Em 2014, nós tínhamos uma população antissemita de 16% dos brasileiros. Tá? Saiu até na Folha de São Paulo, essa reportagem. Isso acho que foi em março de 19, alguma coisa assim. E depois, em 2014, temos 16. Em 2019, temos 25% da população antissemita. Ou seja, hoje no Brasil, nós temos 55 milhões de antissemitas. E se você calcular que a população mundial de judeus, mundo inteiro, ela sempre está variando entre 13 e 18 milhões. Então, como eu disse lá no canal,
É uma formiga embaixo da pata de um elefante. Isso é um perigo terrível. E nós temos, inclusive, doutor, o Museu do Memorial do Holocausto. Holocausto em São Paulo, né? Ele é fundamental para essa nova geração, porque a gente está percebendo que até os anos 90, talvez houvesse uma consciência maior. Coincidentemente ou não, depois da internet, a internet tem uma relação com esse crescimento do antissemitismo, né? Porque a informação está chegando mais rápido para uma geração que não conhecia o Holocausto, não sabe o que é. Exatamente. E esse museu, eu acho que ele deveria... O que acontece com a comunidade judaica? Isso é uma coisa que eu sinto enquanto membro dessa comunidade. Nós somos os primeiros a nos excluir. Porque com medo de ser excluído, vamos tomar cuidado, vamos ficar um pouco preservado. Então, você vê, se eu quiser entrar numa igreja, eu entro na igreja. Eu entro, sento, fico lá, leio um livro, ninguém vai perguntar o que eu estou fazendo lá dentro. Mas não é tão fácil entrar numa sinagoga. Eu tentei entrar numa sinagoga, inclusive foi uma viagem que eu fiz com o meu filho, e nós tocamos a campainha, provavelmente eles viram que a gente estava na porta, mas como nós não éramos daquele país, não éramos daquelas... Ninguém nem atendeu. Nem atendeu. Porque eles não sabem, eles têm medo. O fato de estar com... Na época eu estava de boina, tudo assim, com todo o traje que remetia a ser, no caso, duas pessoas da comunidade judaica, mas eles nem perguntaram. Sabe, né? Quem está nem ali... Nem para abrir o portão para receber, nada. Nem para atender no interfone. Não é nem o portão, porque não abrir, mas o interfone. Por quê? Porque tem medo, porque nós temos medo. Teve um episódio agora, não me recordo o país, eu acho que foi na Suíça ou na Suécia, que explodiram uma bomba na porta de uma sinagoga. Mas foi constatado que não foi um atentado. Mas espera um pouco, por que na porta da sinagoga? Por que não foi na porta do supermercado? Entendeu? Às vezes, as pessoas também não querem reconhecer. É um negacionismo, né? É negar. E da mesma forma, a gente vê esse sentimento de negar o Holocausto, porque ele está ficando para trás. E o que as pessoas costumam dizer? Quando os judeus falam do Holocausto, eles estão com mimimi. E veja que essa reportagem que aconteceu... Mania de perseguição, né? No começo de novembro de 2020, e é bom colocar essa data, porque vão assistir, talvez reassistir isso daqui 2 anos, então foi em novembro de 2020, onde sai uma reportagem que uma pessoa fala, eu não gosto de restaurante de judeus. Então, eu não posso imaginar que ela falou sem querer. Eu não posso negar. Existe sim um antissemitismo, e pior, ele nem está sendo mais uma coisa velada, ele está sendo descarado. Eu falo, não gosto mesmo. Agora, assim, e qual é a solução na sua ótica, doutora? Olha, é muito difícil, né? Você vê que você não consegue uma solução, porque tudo depende de educação. Eu trabalho com mediação. A mediação, ela busca a pacificação. Então, quando eu vejo coisas que remetem a conflitos, isso incomoda demais, né? Você fala, meu Deus, eu sou uma pacificadora, como é que eu escuto isso? E como é que eu me posiciono com a minha fala para não agredir também, né? Isso me remete às palavras do desembargador Kazuo Watanabe, que é o pai da mediação aqui no Brasil, em que ele fala, enquanto nós não educarmos as crianças para a pacificação, nós não teremos um mundo pacificado. Então, não é ainda agora que a gente vai achar uma solução. Acho que a solução está em mostrar para as crianças que não existem diferenças. E você pode ver que a criança nasce pura. A criança vai num parquinho, ela vai brincar. Ele é loirinho, ela vai brincar com uma criança negra. Quem chama e não deixa são os pais. Quem fala, não, vem pra cá, não brinca aí não. Não é a criança. A criança já está internalizando um distanciamento social. Exatamente. A criança nasce pura. A criança, eu falo assim, veja que uma criança, quando ela nasce, ela sorri para qualquer um que olha para ela. Olha para um idoso, ele te olha de cara feia. Por quê? Porque o mundo, sabe, formatou ele de um jeito que
ele já não é mais aquela pessoa que nasceu inocente, que todo mundo era legal, todo mundo é igual. Então, o mundo planta essa erva daninha. Mas cabe a nós que façamos alguma coisa. Como você está fazendo com o seu jornal, como eu fiz com o meu canal do YouTube, nós temos que falar. E eu acho que quanto mais a gente fala, eles vão perceber que eles não estão sendo tão acolhidos, que a coisa não está ficando bonita. Né? A impressão que a gente tem que está havendo um costume de eu faço tudo errado, eu distorço a informação, eu sonego, eu manipulo a informação e ninguém pode ficar achar que isso é normal, né? Então alguém tem que dizer, peraí, isso está errado. E o papel da imprensa, o papel da senhora é fundamental, né? Eu acho. Hoje eu me sinto já como uma pessoa que compartilha informação. E eu tenho que buscar uma fonte, porque eu não posso abrir a boca e despejar uma informação que eu não tenha constatado se ela é fake ou se ela é fato, né? Isso é muito importante. Agora, é muito complicado também, porque nas redes sociais nós temos também algumas informações, né? E aí vem alguém, né? E denuncia o canal por A mais B, porque eu estou defendendo que não pode ter antisemitismo, que não pode ter racismo, que não pode colocar ninguém à margem da sociedade. E alguém que quer tudo isso, ele simplesmente vai lá, pega 10, 15 pessoas que é lá neonazista, faz uma denúncia na rede social e, ao invés da rede social ir verificar o que eu estou falando, simplesmente me bloqueia. Uhum. Esse critério de bloqueio não está sendo sério, gerando polêmica aqui no Brasil, principalmente. Tem alguma coisa errada aí que tem que ser corrigida, com certeza, né? Eu tenho um conhecido que ele tem um canal fora do Brasil. E ele fala mesmo, e ele tem provas. E aí, de vez em quando, vai meia dúzia de gente bloqueia. Ele tem que abrir uma outra no Insta até que volte. Quer dizer, quem quer trabalhar honestamente, quem quer divulgar uma notícia, quem quer alertar as pessoas de que o mundo mudou, que estamos no século XXI, que eu vejo que coisas que eu via em filme de ficção científica, hoje só falta de tudo que a gente viu o teletransporte, porque até falar no governo da imagem a gente vê, isso era assim, nossa, que legal, chegamos nesse ponto com os mesmos erros do passado. Tem uma outra história também, que um rapaz foi congelado, ficou 200 anos congelado. Aí, quando ele descongela, ele está num mundo que ele não conhece, né? Ele fala, meu Deus, onde eu estou? Começa a andar. Até que ele chega e olha pela janela e é uma escola. Aí ele fala, ai, que bom, cheguei no meu mundo. Ou seja, 200 anos depois a escola não mudou. 200 anos depois, o ser humano não muda, não aprende, não vê que morre gente, que depois, com a morte, não tem solução. Morreu, acabou. Não tem como fazer. E pensa que isso não vai acontecer com eles. Mas vai acontecer. Então, isso doutora, a senhora também, como juíza instrutora do Tribunal de Ética da OAB de São Paulo, como que a senhora analisou a repercussão do caso Mariana Ferrer? Isso aconteceria há 20 anos, por exemplo? A forma como essa audiência aconteceu? Eu acho que quem é machista é machista desde 20 anos atrás até hoje. Só que não é mais crível que a gente veja uma cena dantesca como nós vimos ali. Aquela moça foi mais maltratada do que se ela fosse a última das pessoas do mundo. Porque até o Código Penal, que dizia que você poderia cometer determinados crimes contra a mulher honesta, mudaram esse conceito. O que é mulher honesta? Uma prostituta que paga as contas dela, ela é uma mulher honesta. Uhum. Porque ela cumpre com tudo que ela se compromete. Se ela quer vender o corpo dela, é problema dela. Uma mulher que quer andar de minissaia, é problema dela, não dá o direito de alguém ofendê-la, né? Coisa que 20 anos atrás
É só para constar, Sim, essa última foto que ela assim, posições pejorativas, né? Uma mulher passava na rua, ia assoviar, ia fazer barulhos com a boca. Essa foto aqui foi extraída Uma conotação pejorativa para ela, né? Mas você veja que era tão incutido na cabeça das mulheres que o homem podia tudo que ela achava que aquilo era elogioso para ela, sabe? Nossa, ele me achou gostosa. Só que hoje mudou. Eu não tenho que ser gostosa para ninguém. Eu não tenho que ser bonitona para ninguém. Eu quero ser reconhecida pela minha essência, pelo meu cérebro. E a gente vê por aí algumas conversas, né? Porque hoje as pessoas usam as redes sociais também para fazer paquera, né? E algumas paqueras vêm até educadas. Mas outras vêm com aquele ranço do passado, pejorativo. Você tem que bloquear a pessoa, porque, sabe, é inadmissível ouvir um negócio desse. E no caso em questão, foi o que fizeram com ela. Eles condenaram ela com palavras. E o que eu coloquei numa das minhas redes sociais, que todos aqueles homens que estavam naquela audiência foram condenados pela humanidade. Ela foi absolvida por nós e eles foram condenados. Agora, a justiça tem recurso, claro, deve acontecer, sim, se espera que aconteça alguma coisa, o CNJ tem que se manifestar em relação à atitude desse juiz, porque quando você não está satisfeito com a atitude de um juiz ou de um promotor, o CNJ está aí para isso. Você, como cidadão, pode recorrer ao Conselho Nacional de Justiça e pedir esclarecimento. Falar, eu não estou satisfeito. Porque é como se fosse o órgão maior que cuida de tudo isso que vem para baixo. No Tribunal de Ética, isso não teve uma repercussão, vamos dizer, oficial, porque o caso não caiu na minha mão para poder dizer o que estão achando. Mas na minha comunidade de advogados, todos ficaram revoltados com, embora não tenha sido dito nem pelo promotor, nem pelo juiz, mas o público, os jornalistas, criaram o termo estupro culposo, mas era o único termo que poderia ser decorrente da postura deles. Agora, existe uma linha do direito que é a vitimologia, que diz que a pessoa dá causa. Então, um exemplo, a mulher vai passear no parque à noite e ela está com um short muito curto, com bustier, e ela está correndo e alguém fala para ela, ô gostosa. Aí ela pega e dá outra volta, porque ela achou que foi o máximo acharem que ela está gostosa, e na terceira volta ele estupra ela, a culpa é dela. Entendeu? Quer dizer, é um absurdo isso, né? Ela é burra, mas não dá o direito dele estuprar. Para concluir, doutora, que mensagem a senhora deixa para esse momento que a humanidade está enfrentando, que é o momento da pandemia, e que vem junto com uma cultura apocalíptica aí, onde, quando a gente junta esses elementos, a gente vê, de fato, um preconceito religioso em relação a outras minorias, e como é importante a pessoa perceber que ela pode estar se deixando levar por uma distorção da informação. Eu acho que o mais importante é que as pessoas tenham consciência de que ninguém é melhor do que ninguém. A partir daí, né? Na verdade, nós, brancos, somos minoria no mundo. Então, a gente tem que abrir um pouco o olho para isso. Porque você quer colocar como índio, invadimos o Brasil e mandamos nele. A Constituição diz que eles não são plenamente capazes. Quer dizer, olha a loucura do ser humano, né? Como é que eu entro na casa, vou entrar na sua casa e vou dizer que a partir de então você não é capaz? Eu vou na África, pego o negro, boto ele de escravo e nunca mais resgato a dignidade dele, quando na África ele podia ser um rei, um príncipe. Porque lá existe essa cultura de ter um rei, de ter reinados, né, dentro das comunidades africanas. Então, eu acho que tem que partir do pressuposto de que eu não sou melhor do que ninguém. Todo mundo tem que pensar assim. E que eu tenho que respeitar para ser respeitado. Porque senão a gente vai cair lá na história da galinha, né? Eu vou achar que não é comigo, amanhã vai ser comigo.
A mediação, conforme a resolução 125, que é essa que eu trabalho hoje aqui no Brasil, e que também é cultuada fora do país, com a Convenção de Singapura, que é a mediação comercial, o mundo já entendeu que tem que sentar, conversar e resolver, e não brigar mais. Nós estamos saindo do mundo do litígio, mas tudo isso depende de uma nova formação cultural. Nós saímos aqui do Brasil de uma cultura de levar vantagem em tudo. Vai ter muito dos ouvintes do teu canal, do teu jornal, que vão falar assim, mas o que essa mulher está falando? Mas tinha lá o jogador, o Gerson, que batia um maço de cigarro, quando era chique fumar, e dizia, quero levar vantagem em tudo, e nós acreditamos nisso. Então, hoje, o Brasil, ele vem decorrente de querer ter vantagem em tudo. Então, eu acho que é isso. É mudar a nossa cultura. Peneirar o que está na internet. Não é porque o menininho loiro de olho azul está dizendo que tem que ser neonazista é legal, não acredite nisso, porque ele também não gosta de você. Não se iluda, né? Pense com a sua cabeça, eu acho que é isso, pensar com a própria cabeça no sentido de pacificação, e aí nós vamos chegar àquilo que a gente sempre idealizou para o mundo, né? E para fazer um comentário, eu estou escrevendo agora um artigo sobre a história da família, né? E veja que o termo família vem do latim famulus, que é escravo doméstico. E o que era a família? Era a mulher, os filhos, porque o homem, ele era o dono de tudo isso. Então veja que essa cultura de que alguém está submisso a mim não é de hoje, não é de neonazista, é de cultura de família brasileira. Ou seja, vamos imaginar num cenário totalmente utópico, né, doutora? Se não existissem negros, índios, japoneses, enfim, gays, homossexuais, e só brancos, o branco ia dar jeito de controlar o outro, com certeza, né? Com certeza, porque você é mais loira acinzentada, você está mais com cabelo branco, alguém sempre irá querer dominar o outro. Então, nunca queira se colocar num grupo que você acha que é dominante. Talvez você esteja servindo de bucha de canhão para eles conseguirem o que querem, para depois também acabarem com você, porque você também não é o que eles gostariam. Fazem agora, eles vão nas favelas, né? Várias, né? Não é só um ou outro, mas terroristas. A gente tem notícia que terroristas vão nas favelas e fazem a cabeça desses jovens que sofrem aqui e vão virar homens-bomba na França. É um absurdo, né? Então, o brasileiro tem que aprender a pensar com a própria cabeça. Essa que é a verdade. A gente tem que parar de ver o que faz nos Estados Unidos, o que faz na Europa, não importa. Eu vou usar o que eu gosto de usar aqui no Brasil, como de vez em quando eu vou usar uma estampa africana, porque eu acho bonita. Eu não preciso ser negra para isso. Eu acho bonito, vou usar. Aí alguém vai olhar para mim, você viajou, você trouxe o souvenir? Não, eu gosto. Porque eu vou usar flores, porque eu vou usar capaz de falar aí para você, viu? Mas é só negro que usa, você é capaz de estar usando essa roupa. Com certeza, vão achar engraçado, entendeu? E não vão respeitar a minha individualidade de fazer o que eu quero, né? De ser o que eu sou, de dar risada quando eu quero dar risada. A gente vê muitas culturas que falam assim, não ri não mostra os dentes quando ri. Eu trabalhei para uma multinacional oriental e eu dei uma risada escrachada num restaurante típico deles, aí a filha do dono disse, doutora, não mostra o dente quando ri. Eu falei, mas eu não sou? Eu sou eu, e eu dou risada assim. Quer dizer, é um absurdo. É assim, cuide da sua vida, deixa o outro viver em paz, vai dar certo. Só para concluir, doutora, veio uma cena, não é à toa que Jesus Cristo na Terra já vinha na época para quebrar todo esse conceito que são modismos que se criam para se estabelecerem nichos de controle, né? Então, não corte seu cabelo assim, você faz parte desse grupo. Vista o sapato vermelho, você faz parte do grupo X, né? Você precisa fazer parte. E você precisa aprender que você não precisa fazer parte de tribo nenhum. Você precisa ser honesto com você mesmo. Ser honesto, pagar suas contas, ir trabalhar, não falar mal de ninguém, não ser fofoqueiro, não julgar. Pronto, essa é a tribo melhor, a sua tribo. Porque na sua tribo você manda em você.
E uma prova que, ainda assim, e quando a pessoa é assim, ela sofre exclusão também, porque ela é diferente, né? Ela não pensa como a maioria, Exatamente. né? E a gente vê, eu tenho um conhecido que ele foi padre, hoje ele não é mais, ele foi padre. E aí ele fala das coisas que ele via também dentro da igreja. Por que saiu? Porque viu que, assim, eu te falo uma coisa, mas faço outra. Uhum. Por que é que a igreja católica fala, o padre não casa? Isso vem de uma história lá do Vaticano, não é de hoje, para não dividir a fortuna, porque se o padre casar tem herdeiro, então a igreja não tem dinheiro. Então veja que sempre existe um interesse por trás daquilo que você fala. Não digo que é certo ou que é errado, mas não é a real justificativa daquilo que se faz. Então se faz vista grossa, se ele tem alguém, se não tem. Hoje, acabei de ver hoje também na TV, acho que um cardeal americano, que também saiu alguma coisa sobre ele, de assédio, de coisa com criança, enfim. Veja, tem de tudo, tem gente boa e tem gente ruim. Depende de você falar que lado eu quero ficar, do bem ou do mal. O lado do bem é o lado que só vai, se eu não posso te atrapalhar, se eu não posso te ajudar, não vou te atrapalhar. Esse é o lado do bem. Tanto que agora o Papa Francisco também, né, doutora, vem sofrendo uma pressão interna muito grande pela ideia de modernizar a igreja. Ele já admitiu, já chegou a comentar a possibilidade de padres casarem, admitiu agora numa entrevista que foi editada que ele entende que os homossexuais também são filhos de Deus e não devem ser tratados com mais respeito, né, e até mesmo casarem, e já está sofrendo agora, né, está correndo no YouTube um arcebispo conclamando, até dissidente, né, conclamando haver uma oposição contra o Papa Francisco. Na época que eu fiz direito, nós tínhamos medicina legal um pouco mais profunda. E eu me formei em 1979 na Faculdade de Direito. Então, em 1979 já estudávamos que era entendido como uma formação genética, não era má formação. Eu tive uma formação que eu nasci com um corpo de mulher, com uma mente feminina. Mas existiam, reconhecido cientificamente, que eu poderia nascer com um corpo de mulher e a mente de homem. Então, é isso que eu falo. Nós valemos pela essência. Então, eu tenho que respeitar a minha essência. O fato de eu me sentir um homem não me faz menos, não me faz desonesto, não me faz menos do que ninguém. Se eu quero morar com uma outra mulher, ou um homem que se sente uma mulher, quer casar com outro homem, que gosta de homens que se sentem mulheres. Você vê, hoje nós temos 200 e tantos tipos dentro dessa diversidade. E eu quero adotar uma criança, então é melhor deixar ela jogada num abrigo, ser abusada sexualmente, do que dar para um casal que a sociedade diz que não é normal. Que bondade é essa? Que é essa pessoa que tem no coração para falar um negócio desse e privar uma criança de ter uma boa escola e ser um médico e salvar vidas no futuro? Tem que deixar lá para ser abusada por esses órgãos. Então, assim, esses casais acabam adotando cachorros, gatos, porque não são bem vistos para adotar uma criança. Isso é um absurdo. Aliás, então, tem aumentado, doutora, a senhora tem até com certeza processos assim, tem aumentado processos na justiça dentro desse tema? Preconceito? Em si não, mas a gente ensina no curso, e eu presenciei, foi uma mediação, em que eu notei, eu estava como observadora nessa mediação, eu não fiz parte. E eu notei que a mediadora tomou as dores de um dos lados, porque ela se posicionou provavelmente se enxergando naquela pessoa. Era uma separação, um casal, depois de 10 anos, 2 filhos. Ele falou, eu sou gay, eu vou me separar e vou construir minha vida com quem eu gosto. E a moça, com toda razão, porque ela se sentiu enganada.
Porque ele falou que ele não estava aguentando mais. Então, ele sabia que ele era gay. Então, era melhor não ter casado. Mas casou. Então, ela se sentiu traída, como se fosse homem e arrumasse outra mulher. E aí, ela tratou ele com palavras pejorativas. E a mediadora deu uma palavra agressiva para ela, coloque-se no lugar dele. E a gente já percebeu, então, que essa mediadora provavelmente também tinha uma outra vertente na sua orientação sexual, se identificou com ele. Isso nós não podemos fazer como mediadores. Eu falo para os mediadores que eu dou o curso de mediação. Cara de paisagem. Não é caras e bocas, você não pode se espantar. O que você pensa, você não pode pôr na mesa. Você restabelece a comunicação, faz com que eles entrem no acordo entre eles. Mas você vê que é difícil até para um mediador ser isento. Porque a formação é ruim ou porque ele também é vítima de preconceito. E tem que ter alguém que também monitore esse mediador, correto? Sim, eu faço parte do grupo de supervisão permanente do tribunal, então quando nós percebemos isso, a gente orienta. E é um grupo tão interessante que eles falam assim, dê 2 pontos positivos, falam, ó, você fez muito bem aqui, e aponte um ponto de melhoria. Não fala assim, fala no que ele errou. Veja que é um olhar prospectivo, né, de coisa boa. Aqui você poderia melhorar um pouco. Então, a gente está sempre de olho para que isso não aconteça. Mas, infelizmente, a gente presencia. Eu mesmo presenciei isso, achei o fim do mundo, porque ele foi honesto. E aí, perguntando para ela, ele é um bom pai? Não, ele é excelente pai. Olha, eu sempre trabalhei fora, ele sempre ficou em casa, cuidou das crianças, lavava, passava, cozinhava. Só ela não percebeu que ele era a dona da casa, né? Quer dizer, enquanto interessou para ela, estava bom esse modelo. Quando ele se assume, ele quer ser feliz, já não serve mais. Então, ela reconhece tudo isso, mas precisa que ele seja ofendido aonde ele está passando, porque isso vai dar uma satisfação pessoal. Agora, uma dúvida, senhora. Desculpe interromper, uma dúvida. No caso do homossexual que era casado e a mulher se sente enganada, ela vai provocar justiça por indenização, danos morais, então a justiça tem que ter um olhar nesse sentido. E em relação à opção que é garantida pelo direito, pela Constituição, da escolha da vida da própria pessoa, como a justiça equilibra isso? Ela não foi buscar uma indenização, ali era um divórcio, estava se estabelecendo guarda e visita, e o que ele pedia era só respeito quando ele ia retirar as crianças. Não existe indenização para isso, porque é um direito que o ser humano tem. Olha, até hoje eu não sabia o que eu gostava, hoje eu sei. Então, vamos imaginar que eu, por exemplo, eu falo assim, eu não gosto de jiló, não gosto de quiabo. Mas, de repente, eu vou na casa de alguém que vai preparar isso, eu vou falar, gente, adorei. Assim é a vida. Eu fui uma advogada do contencioso. Eu adorava uma boa briga. Eu adorava puxar minha carteira da OAB, né? Colocar na mesa, principalmente quando houve uma transição, os mais novos tinham uma carteira maior e mais rosa, a minha era bem pequenininha e vermelha, quando ali eu dava o meu poder. Olha, a minha OAB é baixa, né? Porque a minha OAB é 65 mil, quando hoje nós estamos com 400 e lá vai fumaça a 1000. Então, eu já falo que eu já faço parte, eu sou decana, né? Eu já sou decana no direito. Então, eu tinha esse prazer, esse poder. Mas você vê, eu quis mudar. Eu, quando vi os meios alternativos de solução de conflitos, que eu gosto muito de parafrasear o desembargador Alfredo Atier Júnior, que hoje é presidente da Academia Paulista de Direito, que ele diz que são meios voluntários e adequados. Não são alternativos, são voluntários e adequados. Qual o melhor meio de solucionar? Então, quando eu fui para esse mundo da mediação, falei, para que eu preciso brigar? Para que eu preciso comer meu fígado se eu vou ganhar o mesmo dinheiro, só que arrumando para o lado do bom? Eu vou ter a mesma solução sem brigar. Para que brigar? Então, é isso. As pessoas precisam mudar a sua cultura. Eu mudei a minha cultura. Eu já sou da pacificação. Porque eu entendi que isso é vantajoso para a minha própria saúde. Eu não fico com dor de cabeça, não preciso tomar remédio para fígado, não fico com dor de estômago. Eram coisas que eu tinha normalmente, porque eu ficava tão nervosa.
E eu comprava o problema do cliente, que parecia que era comigo o negócio. Quando, na verdade, não era, eu sou uma técnica. Olha, pessoal, vocês puderam perceber aí como pensa a advogada Márcia Reicher, ela que é fundadora da Câmara de Mediação e Arbitragem Latino-Americana, juíza instrutora do Tribunal de Ética da OAB São Paulo, mediadora judicial também no Tribunal de Justiça de São Paulo. Tem o seu canal no YouTube que você pode acompanhar lá, Minutos de Mediação. Discorreu aí sobre diversos assuntos, do racismo ao homossexualismo, ao preconceito, terrorismo e também a questão hoje que mais implica o futuro da sociedade, que é como corrigir o seu próprio olhar para nós termos uma sociedade mais evoluída, menos preconceituosa, seguindo, sim, o padrão e a conduta da retidão, da correção e da justiça no mundo hoje de inversão de valores. Muito obrigado, doutora Márcia. Eu que agradeço a oportunidade de você ter assistido no programa Minutos de Mediação e ter visto o meu empenho em defender mesmo o ser humano como ser humano, tão somente, sem nenhuma embalagem, e isso é muito importante. E aí fica o recado para quem quiser me seguir nas redes, canal Minutos de Mediação, eu falo sobre mediação, isso é super legal. No Insta, eu estou como Márcia Reicher mesmo, Márcia Reicher, deve ter um underline, mas precisa Márcia Reicher, eu sou a única lá, vai achar. Correto. E no Face também, como Márcia Reicher, quem quiser mandar mensagens, eu sempre falo, por favor, positivas. Não estraguem o meu dia com mensagens racistas, antissemitas. Essas pessoas eu não faço questão. Eu faço questão de gente que vem somar para a gente mudar esse mundo.